Que piada velha. Fernanda, deixa eu apertar nas suas e conversar palavras árabes. Gente, elegante. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês review de Dragon Ball Super, episódios 40 ao 45. Não esquece de dar uma conferida lá na página e no canal A Lenda de Dragon Ball, do Mano Kailon. Sem mais demoras, vamos lá. Bom, começamos este review então falando da conclusão do torneio de Bills vs Champa. O gordinho saliente contra o magrelo safadão. Goku, por perceber que o Hit estava se segurando devido às regras do torneio não permitirem que se mate o adversário, pede pro Bills que retire as regras para que assim o Hit possa enfim lutar com todas as suas forças, toda a sua saliência e sensualidade. No final das contas, o Goku acaba por desistir da luta, prometendo lutar com o Hit futuramente, porque o Bills não aceita retirar as regras ali. Bom, primeiramente o resultado da luta acabou sendo irrelevante, porque todo o clímax do combate aconteceu no episódio anterior. E a gente tem que lembrar que esse torneio, apesar de ter uma grande importância devido às mudanças de que seu resultado poderia trazer ao universo aqui de Dragon Ball, mesmo assim não colocava em risco a vida de ninguém. A atitude no final da luta é algo bem característico do Goku, já dava pra se esperar vindo dele, né? O Goku se importa mesmo com a luta, muito mais do que com o resultado. Alguns pontos a se destacar vem da cena em que o Champa tranca o cu que não passa nem raio laser com manteiga, devido à encarada ali que ele toma do Goku e do Hit. O dia em que o meu cu fechou. Ponto, a gente pode colher um indício bem forte de que mesmo sendo seres extremamente poderosos, os deuses da destruição já não são tão inalcançáveis como eram anteriormente. Que além do Goku demonstrar um poder que veio a surpreender até o próprio Bills, a gente tem também o Hit, que de fato ainda não mostrou seus limites aqui na série, né? Isso aliado a uma frase que o Goku diz ao Hit ali após o fim da luta, né? Por enquanto somos apenas peões. Piada bosta! Mostra bem uma certeza de que o Goku tem, e que me pareceu bem mais forte após ele ter conhecido o Hit, de que eles vão conseguir superar sim os deuses da destruição algum dia. Além disso, o próprio Bills fala pra todos ali em determinado momento, né, de que seu tempo de atores principais acabou, se referindo ali a todos os participantes do torneio, né? E isso que vem pra mostrar que o Bills, apesar de todo aquele ar de camaradagem que ele tenta demonstrar em muitos momentos, não é algo que perdure por muito tempo, né? É um filho da puta! Eu ainda acredito que o Bills não deva ser uma existência tão benéfica em sua essência aqui pro universo de Dragon Ball, e por muitas vezes a sua personalidade infantil acaba por colocar ele como um antagonista mesmo. Caso isso não venha a ser uma grande atuação dele pra parecer maligno na frente do Champa, vem pra afirmar mesmo que o Bills ele é um filho da puta, né? E eu acho que isso possa vir a mudar em um futuro acontecimento, a própria vida do Bills seja colocada em risco, faria ele precisar do Goku de fato, né? Talvez demonstre ali todo o interesse dele em treinar o Goku. Enfim, o Bills, ele é um personagem ainda bem enigmático pra mim. No final das contas, o Hit acaba por se deixar derrotar pelo Monarca, né? Tudo levado em uma pegada bem humorada ali, bem rarará. O Monarca é um personagem totalmente voltado pro humor, bem no estilo de Mr. Satan, que é algo já recorrente em Dragon Ball Super, né? É uma série que vem trazendo a parte do humor bem forte. Depois de todos esses acontecimentos, a gente acaba sendo apresentado ao personagem Zen-O, tido como ser supremo, que seria o rei dos 12 universos, pica da galáxia, o transante fudelengo, né? Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Isso é demais! Tem uma carinha de moleque, atitudes bem infantis também, né, aparentemente. Não vou entrar tanto no mérito da criação do personagem, porque é algo que já foi falado diversas vezes, né. A aparição dele, na verdade, é utilizado muito mais para afirmar a possibilidade de um novo torneio do que qualquer outra coisa. Nos dá uma certa esperança, né, nos dá quase que uma certeza, mais do que uma esperança até, que serão mostrados novos personagens, além de dos outros deuses da destruição, dos outros universos e aquela coisa toda. Só que aqui acaba também trazendo um ponto negativo. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque isso vai acabar diminuindo a participação de alguns personagens antigos, como o Piccolo, o Tenshinhan. É o quê? Até mesmo o Goten e o Trunks. Porque vai ser muito mais necessária a participação do Goku e Vegeta. Né? Até mesmo o Gohan deve ter alguma relevância nas sagas seguintes, devido à grande reclamação que os fãs tiveram, porque o Gohan não fez porra nenhuma. O Gohan só ficou pensando em fazer sexo e enfim. E além também de uma confirmação já que temos do retorno do Mirai Trunks, que deve pintar em uma nova saga ali e tal, com um possível Black Goku, enfim, tem um monte de coisa pipocando aí na net. Confirmação de uma nova saga, mas isso eu só vou falar mais mesmo quando estivermos chegado a essas sagas de fato, né? Por fim, a gente tem a invocação do Super Shenlong, levando em conta que a sétima esfera era o planeta em que o torneio era realizado.
né? Nada de tão sensacional, mas enfim. E assim, a não ser que a Super Dragon Balls venham de fato a figurar no decorrer de toda a série, que é uma coisa que eu particularmente acredito, não vai ser algo esquecido, provavelmente não. Mas apesar de eu não ter achado a cena tão absurdamente foda, assim, não teve um impacto devido, pelo menos pra mim. E além disso, tem o pedido do Bills, porque ele pede pra recriar a Terra, o planeta Terra do universo ali do Champa. Eu realmente devo salientar que todos os acontecimentos desses episódios terão uma validade caso eles venham adicionar alguma coisa futuramente na trama de Dragon Ball. Como, por exemplo, alguma história ou uma saga, enfim, envolvendo a Terra do universo do Champa ou alguma coisa do tipo. Infelizmente, se for alguma coisa jogada ali só pra encher linguiça, sinceramente acho que vai ser Um belo cocô. mas, enfim, isso tudo depende, obviamente, de como a série vai se desenvolver daqui pra frente, então não adianta ficar fazendo muito prognóstico em cima disso. Os episódios 42 e 43 são mais levados para um lado descontraído, é aquela popular conhecida como Hora da Galhofa, que é onde o autor normalmente chuta o pau da barraca em inúmeras situações cômicas. Se você for pensar friamente, não adiciona nada de muito relevante para a trama mesmo, pro andamento da história. Só que de fato tem um papel muito importante aqui no Dragon Ball Super, eu acho que ficou legal isso. Tem um papel importante para humanizar os personagens mesmo. Uma coisa muito carente na franquia de Dragon Ball Z, por exemplo. E aqui em Dragon Ball Super tá realmente sendo um ponto bem forte, trabalhando bem a personalidade de cada indivíduo, e mesmo se tratando de uma série em que temos personagens bem caricatos e bem rasos de certo modo, acaba sendo bem legal. Obviamente essas passagens acabam desagradando bastante aos fãs que buscam a pancadaria, o soco na cara, voadora, violência sem fim, e isso a gente até tem que levar em conta de que as piadas aqui em Dragon Ball Super, elas têm um tom muito mais brando, muito mais até do que do próprio Dragon Ball clássico, se a gente for considerar. É uma coisa que eu acredito que eu até já tenha falado em algum review anterior, mas enfim. Sobre esses dois episódios, os meus destaques ficam para sequências em que o Bills tem que deixar seu orgulho de lado e se fantasiar de Monaka, para que a farsa do Monaka seja o ser mais forte do universo 7, que esse fato é apenas o Goku ainda acredita que o Monaka seja o mais poderoso, né? Que é burro que nem uma porta esse Goku, pelo amor de Deus. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E é o que acaba por mostrar com uma nova faceta do Bills. É uma coisa até que eu comentei, porque ele realmente quer que o Goku fique mais forte. Porque por horas, como eu disse anteriormente, o Bills ele tem um posicionamento bem infantil e egoísta, se colocando até como um antagonista por diversas vezes. Tanto essa cena como alguns acontecimentos anteriores demonstram, e até o próprio fato dele utilizar o Monaka para motivar o Goku a treinar cada vez mais forte, buscar realmente ali o trapézio descendente, aquela coisa toda, mostra que o Bills ele precisa realmente do Goku. O que me leva a quase que uma certeza de que, cara, sinceramente, Bills é uma das melhores criações do Akira Toriyama, com certeza, cara, nos últimos anos, nas últimas adições de personagens, é um dos melhores que já foi adicionado aqui em Dragon Ball. Eu acredito que a importância do Bills seja semelhante à importância do Vegeta na série já. Porra! Tudo isso? Isso com pouco tempo de desenvolvimento do personagem. Devido à luta contra o Hit ali, o Goku acaba desenvolvendo uma doença. Um certo tipo de esquizofrenia, chamada de esquizofrenia acrombática, maluco. E faz ele não ter pleno controle sobre o seu Pinto! Faz ele não ter pleno controle sobre o seu Ki, sobre os seus poderes, enfim. Algo semelhante a uma contusão muscular. A gente acaba por ter uma sequência bem nostálgica de algumas cenas que fazem a gente se lembrar do Goku dos tempos de Dragon Ball mesmo, do Goku criança ali, com um destaque especial para a cena que o Goku acaba encontrando a Bulma saindo do chuveiro, e entre inúmeras outras cenas levadas pro lado do humor. A Arale, que é uma personagem que é de outra criação do Akira Toriyama, de uma outra série do Akira Toriyama, volta a dar as caras aqui em Dragon Ball, que é uma coisa que já havia acontecido anteriormente. No começo do episódio a gente tem um diálogo do Goku e o Sr. Kaiô, em que vemos pela primeira vez o Goku ponderando sobre uma possível aposentadoria, que poderia vir caso ele continuasse a se esforçar tanto, né, caso ele forçasse demais o corpo dele, como ele fez na luta contra o Hit, com muita frequência. Isso acabaria por desenvolver essa doença cada vez mais forte, né, fazendo com que ele acabasse perdendo completamente o controle de seus poderes. Isso acaba por ser complementado quando ele começa a conversar com o Piccolo ali no telhado, ponderando ali sobre a sua idade, né? Lembrando que teoricamente o Goku tá na faixa dos 37 anos, mas isso não é nenhuma informação oficial, então não adianta reclamar tanto nos comentários falando que ele não tem 37 anos, enfim. E o Goku tem um momento muito legal porque ele admite, dizendo ali que ele já se sente como um avô. Até o Piccolo fala, não, mas você já é um avô. Mas no caso tá se referindo ao fato de ficar velho, né? De já tá começando a sentir um pouco o peso da idade. No caso, como ele é um Saiyajin muito mais psicologicamente do que fisicamente, apesar dessa doença, enfim, também já dá um indício físico ali de que o Goku não é
feito de aço. Enfim, mas o Goku já começa a sentir os efeitos da idade, aquela coisa toda, né? O pau já não sobe mais direito, né? Enfim. Todo homem pode falhar, né? Todo mundo pode ter problemas de ereção. Zoeiras à parte, seria muito sensacional se isso viesse a ser abordado, né? Se o envelhecimento do Goku viesse a ser trabalhado com o decorrer aqui do Dragon Ball Super, né? Eu acho que iria enriquecer muito a franquia aqui de Dragon Ball. Então, pra finalizar esse episódio, a gente tem uma pequena cena ali em que a Pan demonstra seus poderes, né? Seus poderes já latentes, e que eu espero que, se por um acaso venha a aparecer a Pan mais velha aqui na série, com a idade semelhante ali do que apareceu em Dragon Ball GT, ela venha a ser mais bem explorada, porque se a gente considerar a Pan uma das poucas mulheres Saiyajins que a gente tem na franquia. Então a gente tem a seguir talvez seja o princípio de uma nova micro saga, levando em conta todas as revelações já trazidas sobre o tal do Black Goku, enfim, aquela coisa toda. Eu até tinha uma certa esperança de que essa seria uma nova saga, enfim, mas não sei. Mas talvez o surgimento de um novo inimigo, e que isso, como eu falei, fica muito à mercê de como a série vai ser encaminhada. E pode ser uma nova saga, pode ser um novo grande inimigo, ou pode ser simplesmente uma traminha para encher linguiça. A gente é apresentado ali a Joshinsui, ou Komeson, que é uma espécie de água sagrada ali, que promete aumentar os poderes do seu indivíduo, mas que na verdade se mostra o sistema de defesa dos habitantes do planeta Potofu, para se defender dos invasores. A principal característica dele é que ele copia completamente tanto a personalidade quanto os poderes do seu alvo, sendo que pouco a pouco ela vai absorvendo o original, até ponto que esse desapareça por completo, que é algo que de certo modo parece ligeiramente com o Baby ali de Dragon Ball GT, porém de uma maneira que abre precedentes bem legais. E obviamente, se esse personagem, entre aspas, né, venha a ser continuado com o decorrer da série, não seja descartado tão já, é uma coisa realmente que enriquece bastante, que abre uma gama de possibilidades bem interessante mesmo, porque esse fato dele desaparecer com a criatura original, que colocaria um peso na morte ali, né, entre aspas, mais uma vez, ou na perda do personagem, porque de fato o personagem não chega a morrer, é como se ele transferisse todas as características do indivíduo pra si, então meio que anula uma possível ressurreição através das Dragon Balls, que é um fato que eu até comentei em alguns reviews passados, de que eles deveriam achar alguma coisa que limitasse o poder de ressurreição das Dragon Balls, pra realmente dar um peso na morte dos personagens, porque querendo ou não, toda vez que um personagem morre, ele vai ser revivido com uma Dragon Ball, com as Dragon Balls, e aí já era. E ainda mais agora com a adição das Super Dragon Balls, que são muito mais poderosas, né? Enfim, seria um fato que ficaria bem interessante. O que acontece a seguir é que, graças a um entreveiro ali entre o Monarca, Goten e Trunks, o Vegeta acaba por ser copiado e temos uma luta entre o replicante do Vegeta e o Gotenks. Nada demais se a gente levar em conta que o Vegeta já superou essa fusão há muito tempo, né? A fusão de Gotenks. E se a gente considerar também que o Gotenks já é usado como personagem cômico há muito tempo, então não dá pra reclamar muita coisa, né? A luta em si acaba não sendo nada de tão sensacional. Eu achei meio bosta. No final das contas, o Goku acaba chegando na parada e a gente tem a chamada do próximo episódio, que é a luta entre o Goku versus o Vegeta replicante, tendo obviamente ali a vida do Vegeta em jogo, já que enquanto o seu replicante não for destruído, o Vegeta vai desaparecendo pouco a pouco até desaparecer completamente. E como eu disse, apesar de eu achar bem bacana a premissa desse novo inimigo, infelizmente eu acho pouco provável de que ele venha a ser um problema por muito tempo na série. Principalmente se analisarmos as notícias e os rumores do Black Goku, um dos próximos vilões pode vir a ser o Mira, né, que é aquele personagem oriundo ali do universo de Dragon Ball Xenoverse e o do Dragon Ball Online também. Mas enfim, de uma maneira geral, essa sequência de episódios de Dragon Ball, que já é recorrente da franquia, acaba uma saga, a gente tem um curto período de paz e tranquilidade e começamos com o quebra-pau novamente. Nada de tão sensacional nem inesperado, e o que fica de positivo são os pequenos detalhes que enriqueceram realmente os personagens, que vem a ser o grande diferencial de Dragon Ball Super em relação às outras franquias de Dragon Ball. Infelizmente eu tenho que salientar mais uma vez, é uma coisa que não dá pra passar batido, que o traço e a animação não são as melhores novamente. A gente teve um grande salto de evolução na luta ali do Goku contra o Hit, mas depois disso tudo voltou mais ou menos como era antes, um pouco melhor, eu tenho que salientar, mas não é nada de encher os olhos assim e não é uma animação que Dragon Ball mereça. Mas enfim, não adianta reclamar, vai ser assim até o final. E no mais, eu espero que as próximas sagas tragam de fato alguma definição marcante aqui em Dragon Ball Super, pra realmente dar uma sacudida, trazer uma característica impactante a Dragon Ball Super, né? Pra gente realmente lembrar de Dragon Ball Super e lembrar desse fato que realmente modificou, que realmente trouxe um diferencial a Dragon Ball Super de que as outras séries de Dragon Ball não têm. Mas é isso aí, minha gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá um joinha maroto. Não tá no canal, é só inscrever-se. Se gosta dos meus vídeos, gosta da maneira como eu falo dos animes, indica ele para 5 amigos seus. Isso vai me ajudar imensamente. E é isso aí, minha gente. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau.
Uhul!